Salve galera, mais um vídeo pra vocês aí. E dessa vez, galera, eu tô indo ali levar um combustível pro carro do meu primo, que tá numa oficina ali de ar-condicionado. O cara não tá conseguindo ligar o carro e aí meu primo tá achando que é combustível, beleza? Então eu tô indo ali levar pra ele, passar no posto ali pra comprar primeiro. E aí vou levar e ele vai ver lá se o carro vai pegar, beleza? O meu primo não tá lá na oficina. Ele só pediu pra me levar lá mesmo e colocar no carro e deixar lá. Esse cara consegue fazer com que o carro pegue. Ele tá tendo muitos problemas com esse negócio do ar-condicionado aí, galera. Infelizmente, já faz bastante tempo que o carro tá lá arrumando. Infelizmente ele deu azar aí que o cara não tá conseguindo arrumar esse negócio do ar-condicionado dele. Aliás, arrumar não, instalar, né? Tá instalando tudo do zero num Gol G3. Eu já tem vídeo no meu canal aí desse Gol, tá, galera? É o Gol lá AP 1.6. Tá passando na tela aí uma das thumb aí do vídeo, beleza? Assistam lá que tá bem legal. Logo mais aí vai ter mais vídeo desse carro aí também. Desse Gol aí pra vocês, beleza? Já aproveitar aqui, galera, falar um pouquinho aqui hoje eu levei meu carro ali pro meu mecânico pra ele ver um barulho que eu tava escutando na parte de trás do carro. E eu pensando que eram as buchas do carro. E quando eu cheguei lá, antes do meu mecânico ver, eu percebi que era o escapamento, né, que tava solto. O escapamento tava solto porque eu dei uma encostada numa paredinha. Que o dono da casa construiu uma paredinha bem em cima da guia. E a rua era apertada. E aí na hora que eu tava fazendo o retorno, o meu escapamento acabou dando uma encostada nessa parede. Aí ele deu uma entortadinha. E aí nisso ele saiu das borrachinhas também, né, dos coxinhos. Vai estar passando uma foto na tela aí também. E aí no dia seguinte, isso aí faz tempo já, tá, galera? Aí no dia seguinte, quando eu cheguei em casa, eu vi que ele escapou desses coxinhos. Aí eu fui lá e consegui encaixar de novo. Quando ele tava frio, né, obviamente. Consegui encaixar de volta. Só que aí com o tempo ele acabou escapando de novo. E agora dessa vez ele escapou. Só que eu nem tava com isso na cabeça, porque meu carro já tava fazendo barulho na traseira do lado direito. Acho que era a coxinha, galera, se eu não me engano, da bandeja traseira. Então isso aqui era ela que tava estragada. E bem provavelmente tá mesmo, tá, galera? Uma delas, pelo menos a do lado direito eu creio que tá. Só que aí hoje quando chegar no mecânico eu tava esperando ele terminar de ver o negócio num carro que já tava lá, pra ele vir ver o meu. E aí eu fui lá e percebi que o escapamento tava solto. Ele tava preso só por um dos coxinhos, né, que é dois. Ele também tava bem fora do lugar dele, tava bem torto. E aí esse daí era um dos problemas, que ele tava fazendo bastante barulho. O carro na traseira tava fazendo bastante barulho. Porque na hora que passava na lombada ou então num buraco um pouco mais forte, aí ele subia, né, subia e batia na parte de cima. Aí fazia o barulhão. E eu tava pensando que era um dos coxinhos, né? O coxinho do lado de cá, do lado esquerdo, que tinha estourado também. Só que no final de tudo não era. Beleza? Então eu fui lá, mandei o cara, pedi pro cara alinhar, né, o escapamento e trocar os coxinhos também, porque um deles estava bem ressecado e o outro não sei se estava ressecado ou não. Mas aí eu de qualquer forma mandei trocar. E aí eu arrumei, beleza? Aí pelo menos até o momento aqui eu não tô escutando barulho nenhum. E não dá pra me passar numa velocidade um pouco mais alta aqui, galera, na lombada, porque senão o celular pode acabar saindo aí do ângulo que eu coloquei. Então mais pra frente eu vou estar fazendo uns testes aí de novo e aí eu vou ver se o barulho vai fazer. Que antes de eu arrumar, o barulho só fazia só quando eu passava um pouco mais rápido na lombada, ou então num buraco um pouco mais forte, que aí que nem eu falei, né, o escapamento subia e batia. Como ele não estava completamente solto, ele estava preso por um coxinho, então ele tinha um pouco de resistência. Então eu precisava de passar na lombada um pouco mais forte, num buraco, algo do tipo. Caramba, olha aquilo ali, velho, nossa. Tá chorando a van. Combustível ruim, galera. Olha, mano, é muita. Mas é isso aí, galera. Eu mandei arrumar isso daí. Agora eu vou continuar andando com o carro aqui, dirigindo, testando ele, trabalhando, né? E aí eu vou ver aí se vai estar vazando aí. Aliás, se vai estar fazendo barulho.
passar nesse posto aqui, galera, mas deixa pra lá. Vou no outro posto. Ele vai passar no posto de Ipiranga lá em cima. Mas pelo que eu vi tá 5,89 a gasolina. E o álcool tá 3,99, eu deixei pra lá. Aí ia passar aqui tá 4,79. Só que eu particularmente eu não confio, mano, colocar nesse tipo de posto aí. Eu prefiro passar no posto Ipiranga, tem um posto Ipiranga ali na frente. Eu vou passar lá e vou encher o galo. Se tiver mais caro, fazer o que, né? Deixa eu ver o preço do outro aqui de cima, né? Vamos ver que é só pra vocês verem, galera, 1,10 de diferença. O outro lá tá 4,89, aliás 5,89, e o outro aqui tá 4,79. 1,10 de diferença. Então aí fica o negócio na cabeça. Tem alguma coisa errada aí. Um posto Ipiranga, que tá 5,89, e o outro um posto um pouco mais desconhecido, né, por assim dizer. Galera, deixa nos comentários aí o que vocês querem ver desse carro aqui. Tem muito vídeo pra me fazer. Hoje, quando o cara ergueu lá o carro pra ver o problema, eu vi também que o motor do meu carro, a parte de baixo tá bem melada mesmo de óleo. Tanto do filtro de óleo quanto desse lado de cá, do lado esquerdo aqui, tá muito melado mesmo, muito melado mesmo. Só que eu creio que esse lado aqui é por conta da direção hidráulica, tá? Que os caras arrumou a direção hidráulica do meu carro e aí, com certeza, na hora que os caras desmontou, vazou o óleo, né, que tinha nas mangueiras, e aí melou, e os caras não limpou corretamente, então ficou melado. Eu não tenho certeza se é isso, pela cor do óleo que tá lá, eu creio que é isso, tá, galera? Mas eu não tenho certeza. Então eu vou fazer o seguinte, ó, amanhã eu já mandei mensagem pro meu amigo Leonardo, eu não sei se ele vai conseguir me ajudar amanhã para lavar esse motor, porque eu quero lavar ele todo, de cima e embaixo, e pra ver se nós conseguimos descobrir aí onde que tá o vazamento real do carro, tá? Eu creio que tem vazamento tem bastante mancha de óleo também na parte de cima, mas aí eu creio que é a junta da tampa de válvula. Eu já troquei uma vez já porque tava com vazamento, só que eu acho que já faz uns 2 anos, isso já não fez 2 anos que eu troquei. E é normal essas juntas vazar, que é bem fraca essas juntas aí. Mesmo a boa, mesmo a original, normalmente eu compro, né, peças originais para esse carro aqui, ou então primeira linha. Então eu vou ver se o Léo consegue me ajudar amanhã a lavar. Eu só não lavo sozinho em casa, galera, porque eu não tenho certeza onde que eu tenho que cobrir e tudo mais. Eu não tenho essa prática, vai ser a primeira vez que eu vou lavar o motor. Aí então eu quero que o Léo esteja do meu lado para ele me ajudar, para mim ver mesmo como é que é, para mim pegar as manhas. E aí sim, as próximas vezes eu consigo fazer sozinho em casa, beleza? E aí depois que a gente lavar, eu vou andar com o carro, né, trabalhar e tudo mais. E aí depois eu vou ver. Aí sim vai dar pra ver onde que tá o vazamento, ou então os vazamentos do carro, beleza? O líquido de arrefecimento não tá vazando, porque, né, eu verifico isso aí praticamente todo dia, então não tá vazando. O óleo do motor de vez em quando dá uma baixadinha, então bem provavelmente é a junta. Como ele baixa, normalmente eu fico, sei lá, uma semana sem olhar direito esse negócio do óleo. E toda vez que eu vi, ele baixou só um pouquinho, então eu creio que é bem na junta da tampa de válvula mesmo, tá? Que tá vazando. Eu não tenho certeza. Mas aí eu vou fazer isso daí. Vou fazer essa lavagem aí, vai ter certeza se a junta de cima tá vazando. E também embaixo vamos conseguir descobrir aí facilmente onde que tá vazando. O óleo lá que tá melado lá embaixo, como eu falei, ele tá bem vermelhinho. E o óleo que tá no motor aqui tá quase na hora de trocar, tá faltando menos de 1000 km pra trocar. Então o óleo que tá no motor tá bem escuro, então não tem como ser o óleo do motor, aquele óleo lá embaixo que tá melado. Beleza? Porque ele tá bem vermelhinho. Eu vou ver se eu boto um pouquinho da filmagem aí pra vocês verem também. Que eu fiz, né? Mostrando aí o vazamento, o negócio tudo encharcado de óleo. Eu tô quase terminando, galera, em questão de manutenção desse carro aqui. Ainda falta algumas coisas pra mim fazer, que nem eu falei no vídeo anterior aí. Eu vacilei demais com esse carro aqui. Eu deixei muitas coisas acumular, muitos problemas, infelizmente, que eu vacilei no meu trabalho. Então acabou acumulando muitos problemas. Porém, graças a Deus eu tô conseguindo resolver quase todos. Beleza? E depois eu vou fazer um vídeo aí específico falando tudo que eu fiz nele nessas últimas manutenções, e talvez eu faça também todas as manutenções que eu já fiz no carro, tá? Tudo que eu já troquei nele nesses 2 anos e pouco aí que eu tô com ele. Mas é isso aí, galera. Eu vou passar ali no posto aqui do lado. Vou completar aqui o galão, colocar aqui combustível. Vou levar lá e vamos ver aí o que acontece. Tomara que o carro pegue.
Eu creio que eu não vou ficar aqui, tá, galera, pra ver aí se o carro vai pegar ou não. Meu primo só falou pra me deixar o combustível aí, pra colocar no carro, aliás. E aí depois eu vou embora pra casa, porque eu ainda tenho que trabalhar hoje ainda. Beleza, então é isso aí. Mandar um salve aí pro meu amigo Anderson, pro Daniel e pra todos os meus amigos, não, Súliva e tudo mais. E pro meu primo aí também, né? E é isso aí. Ah, galera, deixa nos comentários aí qual carro que vocês querem ver aí. Tem um carro do meu amigo Daniel pra gravar. De novo, né? Eu já gravei uma vez, mas foi com a GoPro na testa e tudo mais. Até mesmo eu assistindo o vídeo eu não curti muito. Então eu vou gravar um outro vídeo com o carro do Daniel nessa posição aqui, que até hoje eu não gravei. Tem um carro também, tem um Corsa pra mim gravar também, Corsa preto 2008, se eu não me engano. Também eu dirigi ele uma vez no dia que eu vim aqui. E eu gostei bastante, mano, do Corsa, da direção, o câmbio, tudo, eu gostei bastante. Então eu tô bem ansioso aí pra gravar um vídeo com aquele carro. E é isso aí, galera, ó, 5,89 lá e aqui 5,25, ó. Vamos abastecer aqui. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, comenta. É nóis, até o próximo vídeo.